Agora a gente vai falar de um tema muito legal com a Paula Bastos e a Adriana Severini. Sejam muito bem-vindas. Tudo bem? Obrigada, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado, muito bom te receber. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo. Que alegria ter vocês aqui. Gente, sabe qual é o assunto? Gordofobia. Vamos quebrar preconceito? Vamos acabar com preconceito? Eu adoro quando a gente tem essas conversas para mudar. Acho que o mundo está mudando para melhor. Eu sou um cara otimista. Eu também sou. Eu acho que a gente está melhorando. Eu acho. Sim. Acho que o ser humano está melhorando, está mais respeitador. Eu acho que a coisa está melhor. Mas ainda falta muita coisa. E às vezes falta muita coisa por falta de informação. Porque às vezes, por conta da informação, a gente não sabe direito. E aí, termos errados são utilizados. As pessoas às vezes utilizam algum termo que não deveria usar, achando que aquilo é normal, que vai agradar. E o contrário, vai ofender. Então, por isso a gente gosta de fazer esse bate-papo. Tem termos proibidos? Por exemplo, pode chamar a pessoa gorda de gorda ou não pode? Eu acredito que sim. Porque assim, é a mesma coisa você vai descrever uma pessoa. Se você está olhando para mim, como que você vai me descrever? Como que é a Adriana? Eu sou gorda. Então, assim, é a forma como você fala. Não, a Adriana, como que é? Ah, Adriana, uma gorda, ruiva. Nossa, sua gorda. É toda a forma como você fala. O termo em si não é um problema. O termo não é ofensivo, é a forma como você ouve. Se você usa para ofender a pessoa, nossa, tinha que ser uma gorda mesmo dirigindo. É a mesma coisa o termo mulher. Ah, tinha que ser mulher mesmo para fazer isso. É a forma como você usa o termo. Paulo, esse que é o concorda? problema. Sim, e também é a forma como a pessoa recebe isso. As pessoas precisam entender que a palavra gorda é apenas um substantivo que define uma característica física. Ele não está definindo o meu caráter, a minha capacidade, a minha beleza. Gorda é apenas um substantivo que define uma característica simples. Então, a pessoa que é gorda, ela precisa entrar, né, num eixo com essa palavra. Ela precisa fazer as pazes e entender que isso não é uma ofensa, não é um xingamento, não é algo depreciativo, né? Então, primeiro tem que partir da pessoa e depois sim a sociedade precisa entender que ninguém deveria ser chamado de gordo como uma ofensa, porque é simplesmente uma característica física. Você é blogueira. Sim. Então você fala para um público que justamente busca informações e que muitas vezes é vítima de preconceito. Como você trabalha isso? Isso que você acabou de me falar, você fala isso para as pessoas, por exemplo? Muito. Fala, que legal. Muito. O meu trabalho, ele consiste em ajudar as pessoas a justamente fazerem as pazes com elas mesmas, a se entenderem melhor. Eu demorei muito, Zucca, para conseguir me aceitar, me entender e perceber que o problema não estava na palavra em si, mas em como eu lidava com a minha imagem, com a minha aparência. A obesidade é uma doença, tem riscos, tem sequelas, tem. Porém... Isso é claro, isso é uma coisa clara. Assim, você não fica negando isso. Não, eu não romantizo a obesidade jamais. Entendi, Eu perfeito. sou muito pé no chão em relação ao que é ser gordo, ao que a obesidade causa. Porém, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, ninguém é gordo porque simplesmente quer. A pessoa que é gorda, ela está enfrentando batalhas ou físicas ou emocionais. E a sociedade precisa entender o quê? O gordo, ele não é um sem vergonha, ele não é uma pessoa sem força de vontade, ele não é preguiçoso, ele não é um incapaz. Aquela pessoa gorda que às vezes está sendo taxada de algo, está enfrentando batalhas que as pessoas não imaginam. E o que o gordo quer? Simplesmente ser respeitado e ter condições como as pessoas, entre aspas, normais, né? Os magros têm. Então, o gordo, ele quer poder sentar numa cadeira sem medo de não caber ou de quebrar essa cadeira, ele quer passar numa catraca, ele quer poder usar uma roupa. As pessoas gordas precisam ser acolhidas e compreendidas e não rechaçadas e renegadas como a sociedade ainda faz. Estamos mudando, já melhorou muita coisa. Eu acho. Mas ainda tem um caminho para a gente percorrer. E aí a gente chega no termo que é a nossa pauta de hoje, que é gordofobia. O que caracteriza a gordofobia? O preconceito contra os gordos. Você acaba sendo preterido a empregos, você fica relegado a segundo plano, você vê pessoas que, porque daí a gente entra num círculo vicioso muito grande, você deixa de procurar emprego, você deixa de sair, você deixa de ter uma vida social e isso leva ao quê?
quê? A você ir se isolar, a sua autoestima deixa de existir, não é que você tem uma autoestima baixa, você simplesmente não tem autoestima. Vai gerando uma série de problemas psicológicos como depressão, ela não tem vontade de sair e isso faz o quê? Ela consegue ter o único prazer na vida dela se torna comer. E ela sente uma sensação de culpa muito grande, porque ela sente prazer em comer e a única coisa que dá prazer é aquilo que causa o problema dela. Nossa. Então ela começa a comer, perde a noção de quanto ela está engordando, aí tem problemas de saúde que vão sendo acarretados, ela se isola do mundo, então você começa a ter aqueles obesos mórbidos que cada vez, infelizmente, estão sendo mais comuns aqui no Brasil, coisa que há 15, 20 anos atrás não eram tão comuns aqui no Brasil, eram mais coisas que a gente via nos Estados Unidos sim. E aqui no Brasil estão sendo cada vez mais comuns, porque assim, você vai numa balada, você pode olhar, você que é mais jovem, você olha numa balada, você vê pouquíssimos gordos. Tanto homens quanto mulheres, são pouquíssimos gordos que você vê. As pessoas se isolam, você tem razão. Você tem medo, você tem vergonha, você não vai na balada e você fica lá. Então o que você faz? Você fica em casa. Aí você se sente deprimido, a comida, ele te acolhe, ele te dá conforto, Comer ele te é dá uma delícia, amor. né, gente? Exatamente. Vamos, primeira coisa, vamos começar aqui, né, pra gente ser muito honesto, né, com a vida. É bom demais. Comer é muito bom. Comer é muito bom, é uma delícia. Se tiver um prato gostoso, é muito bom mesmo. Então, é fácil a gente passar da conta e exagerar. É. E a partir do momento que você não tem prazer em lugar nenhum, você vai sair, você começa a se sentir, as pessoas estão te olhando, principalmente os jovens. Você vai numa balada, o jovem tem muito aquela coisa ele quer ser diferente, mas não é. Então todo mundo que sai daquele padrão, que é diferente, que é gordo, ele sai do padrão, ninguém olha. Tanto o menino gordo quanto a menina, ele não é mais paquerado, ele não é mais olhado, ele começa a se retrair, ele se tranca em casa e o prazer, onde ele se sente amado? Na comida. A comida é a fonte de amor dele. Então ele começa a comer. Aí é o ciclo vicioso. Ele come, ele engorda mais, aí ele não quer sair de casa e ele come mais. E a autoestima dele acaba. Tem uma outra questão que é a família. Vamos lá, acho que isso é muito importante falar agora com as famílias. Com a minha amiga que está nos assistindo e o filho dela tá gordo. Eu estou usando o termo gordo porque eu acabei de aprender com as duas que eu posso usar, tá bom? Então é isso. Aliás, vamos tirar alguns termos aqui. Que eu fico muito na dúvida, né? Fortinho, por favor, não usem usar. fortinho. Não usem gordo, gordinho. Gordinho pode usar? Gordinho pode. Então, dizer sobrepeso, plus size. Pode falar? Pode. Pode falar, tá acima do peso? Pode. Sim. Mas pode, isso. Eu fiquei numa dúvida. Eu gosto de perguntar as coisas porque se a gente fala que a pessoa está acima do peso, não significa obrigatoriamente que existe um peso certo e que o peso dessa pessoa está errado? Não. Tá tudo bem? Tudo bem, porque como a gente estava falando antes sobre a questão da saúde? Isso. Quando você fala acima do peso, você está falando da questão, o que seria o peso gente tá ideal para falando- cuidar da saúde? Sim, nós estamos descrevendo características físicas. Tudo bem. E Né? assim, mas vamos esquecer aquela tabela do IMC. É Por isso. exemplo, eu sou uma mulher, assim, pode usar mulher grande, mas se você olhar o tamanho do meu ombro, eu nunca Você me vai se enquadraria no enquadrar. IMC. Entendeu? O meu peso, para eu me considerar magra, seria um peso de 75, 76. Pelo meu IMC, teria que ser 55. 20 quilos a menos. Pô. Entendeu? Ah. 20 quilos a menos, eu fico horrível. Então, assim, esquece o IMC. O que você precisa é um peso onde você se sinta bem e você tenha todos os níveis de açúcar, de colesterol, Você faz o teu check-up anual lá e tá tudo nota Faço, 1000. exatamente. É isso. Meu check-up tá 100%. Perfeito. Então, assim, isso estando bem e você se sentindo bem e bonita, ok. Mas se eu te Isso perguntar, é importante. Mas se eu te perguntar agora, você gostaria de perder peso hoje? Não, Não. não. Isso é legal. Guarda aí. Exatamente. Guarda pra mim isso, e, por assim, favor. principalmente porque meus exames estão ok e eu me sinto bem. Você tá bem com o seu peso. Exatamente. Guarda que eu gostei disso, isso é muito legal. Deixa eu falar sobre a questão da família para eu não perder. Porque a família tem, às vezes, a intenção de ajudar. E aí você falou, olha, tem que ter a roupa que caiba, você tem que ter oferta de roupa que já melhorou muito. Há alguns anos isso era super difícil. Nossa, era horrível. Aliás, muita coisa era difícil aqui no Brasil, né? Antes da É. gente abrir o país, antes do país ser mais aberto, era tudo muito difícil. Eu calço 44. Quando eu era garoto, não tinha sapato pra mim. Não achava tênis. Minha mãe tinha que comprar quichute, não tinha meu tamanho.
Então, é verdade isso. Então, tem algumas coisas que são... O Brasil melhorou e a gente foi tendo acesso às coisas. Mas, enfim, voltando para não perder. E, às vezes, a família tem alguma preocupação em não oferecer todas as condições para aquela criança, para aquele adolescente, para ele não se acomodar nisso. Então, com a melhor das intenções, às vezes os pais criam algumas dificuldades pro jovem, pro filho, achando que estão ajudando. Eles estão criando um problema? Como que a família ajuda aquele jovem, aquela criança? Você diz no sentido dele lidar bem com a imagem dele ou dele não engordar? Das duas coisas. Dele lidar bem com a imagem dele e dele ter uma saúde adequada, partindo do princípio de que a gente acha e de que a gente sabe que se você estiver muito acima do peso, você vai ter problemas de saúde. E claro que os pais vão se preocupar com a saúde dos filhos. Com certeza. Meus pais sempre trabalharam fora, então eu, por exemplo, fiquei muito na casa da minha avó paterna, né? E ela italianona, menina, nossa, eu cresci na base do carboidrato. Você não tem ideia. Né? Conheço bem a história. Tamo junto. Tamo junto. Eu falava pro meu pai, me leva na casa da avó Poia, que era a mãe dele, pra eu comer polenta mole. Ai, eu Pois também. E os pães caseiros maravilhosos, né? Nossa. Vai, Então, eu sempre tive essa criação e falo pra minha mãe, né? Às vezes eu brinco, eu falo, poxa, se eu tivesse ficado com uma babá, talvez eu fosse magra. Né? E minha mãe é bem magra, o meu pai era grandão, né? Eu tenho 1,80 m, eu sou uma mulher bem fora do padrão brasileiro. Então, assim, eu acho que a família, ela precisa desempenhar um papel realmente presente na vida dos filhos. Como? Primeira coisa, a família precisa se alimentar bem. Eu acho que o brasileiro, na rotina corrida que a gente tem hoje, a gente perdeu o hábito de sentar à mesa, conversar, fazer uma refeição saudável. E não adianta, se a mãe está fazendo dieta e o pai está comendo torresmo no sofá, entendeu? O filho fica sem um rumo. Ele não tem parâmetro, né? Sim, a criança precisa ser envolta. Mas se esse filho fosse eu ia escolher o torresmo. Provavelmente, né? A gente, certo? Vamos ser realistas. A gente quer comer o que é mais gostoso, então... Claro, é o alface ou o torresmo? Não, com gente, a gente tem certeza, que ser entre um honesto. alface e um torresmo, não é? Pô, não é? O torresmo é mais gostoso, não tem como. Então, eu acho que a família precisa estar de acordo, né? Sim, então vamos seguir ali uma alimentação. Durante a semana, vamos pegar uma alimentação mais saudável, fazer algo mais bacana. No fim de semana, a gente come uma coisinha que é mais fora, para manter, né, esse fluxo. Porque a gente precisa, sim, cuidar da saúde. E também... Os pais precisam conversar muito com as crianças, principalmente quando é pequeno. A Adriana com certeza pode falar melhor que eu, porque ela é psicóloga, mas eu me lembro quando os meus primos eram pequenininhos e eles às vezes falavam assim pra mim, gorda, né, tipo, querendo me xingar. E aí eu sentava e conversava e explicava. E hoje eu fico muito feliz de ver que os meus primos, que eram pequenos naquela época, se tornaram homens... que são totalmente, assim, empáticos, compreensivos, que não menosprezam mulheres ou homens, né, gordos. Então, assim, isso é muito legal. E aí você vê o quão importante é você conversar, você explicar, porque é isso que eu falei. O gordo é uma pessoa travando batalhas. E é isso que a sociedade não entende. As pessoas simplesmente taxam de uma forma pejorativa, tentam diminuir, menosprezar essa pessoa, mas não sabem, no fundo, o que é que ela está passando. Então, os filhos precisam se ensinar os filhos, né, a não usar essa palavra como uma ofensa para o amiguinho, falar sobre as diversidades de corpo. Porque, Zucca, quando eu era adolescente, por exemplo, eu também achava que eu ia crescer e que eu ia ficar com um peitão, um bumbum grande, um quadrilzão, tipo da Kim Kardashian. Porque naquela época, gente, eu sequer sabia que existiam formatos diferentes de corpo. Na minha cabeça, porque eu ainda estava em desenvolvimento. E não, eu sou uma mulher grande, não tenho um seio avantajado, um bumbum avantajado, não tenho uma cintura fininha, então não tenho um quadrilzão. Eu tenho um outro formato de corpo. E isso não era algo claro para mim e fez também com que eu tivesse mais problemas de autoestima ainda. Deixa eu aproveitar isso que você falou, porque guarda que essa informação é muito legal. Falta na escola isso, talvez? Falta. E uma outra... Uma explicação, por exemplo, dos tipos de corpo. Eu fui aprender essa história fazendo entrevistas justamente com o pessoal de blog, que fala justamente sobre roupas para os gordinhos, uma coisa muito legal, entrevistas que eu fiz há muitos anos e tal. E eu fui aprender a história do corpo pera, corpo maçã. Não sabia nada disso. A gente não sabe. Não falta explicação disso. Falta, porque a gente tem aquela coisa do estereótipo da brasileira. Só que, por exemplo, eu não tenho nada de brasileira. Eu tenho o ombro grande,
bunda pequena, não tenho nada do estereótipo da brasileira. E a gente não tem, a gente acredita que todo mundo vai ser igual. Até porque a gente e é uma nós é um mistura país super deliciosa. miscigenado. A gente é uma mistura, graças a Deus. Exatamente. E a gente não tem um perfil de padrão de brasileiros. Se olhar cada um aqui, é completamente diferente. E na escola não ensina. Então você começa a olhar o seu amiguinho, você acha que você vai ser igual. E a hora que você percebe que você é um pouco diferente, você acha que você tem algum problema. E aí começa a falta de autoestima. Você começa a achar que o outro é diferente, mas é diferente para melhor. Ou então você começa a ser o algoz. Você é diferente, então eu tenho 3 parecidos comigo, então você é o diferente e eu começo, sem querer, entrar naquela coisa do bullying. Claro. Eu começo a entrar no bullying porque você é diferente. E eles estão numa fase de autoafirmação. Então, como eu me autoafirmo, quanto menos sentimento, menos segurança eu tenho, mais bullying eu promovo. O bullying não é uma pessoa segura, ele é uma pessoa insegura que precisa promover bullying para se sentir segura. Claro, ele tá fazendo aquilo para se juntar a algum grupo ali, com certeza. Escuta, tem um negócio bacana que é a mudança dos padrões de beleza. Coloca algumas imagens pra gente aqui, muito legais. Vamos lá, que a Andréa separou pra gente, a nossa equipe separou. Por quê? Cadê? Tá no ponto? Obrigado. Porque nem sempre o padrão de beleza foi o magrelo. E tanto é que eu brincava que nessa época do renascentismo eu seria modelo. É isso. Então, assim, os padrões mudam. Mudam. E a gente tem que ter consciência disso. Tem que ter respeito por isso. Né? E entender que não necessariamente porque alguém está na capa da revista ou bombando em destaque em alguma coisa com determinado corpo, aquele é o corpo perfeito. Com certeza. É o que a gente estava falando sobre essa idealização, né? Para menina, você olha hoje, por exemplo, a Kim Kardashian, é uma personalidade que é o alvo de muitas mulheres, né? Mas é uma pessoa que já passou por inúmeras cirurgias plásticas. E aí você olha aquele formato de corpo e você fala, poxa, o meu não é assim, então eu não sou bonita. Não, eu não né? gastei E um caminhão quantas de dinheiro em mulheres querem emagrecer, mas aí emagrecem e não ficam com o corpo da modelo, ou não ficam com aquela silhueta ampulheta. Porque é isso, né? Nós somos uma pluralidade de corpos, de características físicas, de belezas. E é isso que a sociedade precisa entender, né? Cada um é belo à sua maneira. Você pode não me achar bonita, mas o moço dali pode me achar maravilhosa, né? Então, nós temos isso, são gostos, são características diferentes. E isso precisa ser mais compreendido e mais abraçado pela sociedade, porque aquele padrãozinho, né, da modelo da passarela dos anos 90, do começo dos anos 2000... ele é o padrão de quantos por cento da população? 2%, talvez? Mas que bom que essa coisa já mudou, né? Mudou bastante, isso já mudou. Graças a Deus. Mas acho que tem um outro aspecto que a gente está esquecendo, que não é só a beleza externa. É aquela coisa do preconceito de achar que o gordo é lento, que o gordo é mole, que quando eu falei assim dele ser preterido do emprego, não é porque ele é considerado mais feio, é porque ele é considerado lento. Então, assim, eu trabalhei antes de trabalhar em clínica, eu fui executiva de RH e logo no comecinho da minha carreira eu vi coisas como, nossa, você é tão agitada, você é tão ativa que você nem parece que é gorda. E isso era um elogio. Entendeu? E na época eu até ouvi como elogio. Eu achei tão legal isso, porque eu tinha 18, 19 anos. E assim, a gente tem um preconceito incutido na nossa cabeça que é gordo é lento, gordo é mole. Então assim, eu vou escolher um magro para contratar porque o gordo vai ser lerdo. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa mudar, além dessa coisa da aparência física, de ser feio, de não ser uma visão agradável de se ver, porque, assim, acha que é lento, que vai ser devagar, não vai conseguir entregar as coisas no prazo. É porque se associa à preguiça. Se associa à preguiça. Tipo assim, a pessoa é gorda porque não faz atividade física. E eu queria, antes de terminar, chegar justamente nesse ponto. Mesmo com as duas dizendo que a gente sabe que existe uma questão da saúde e ninguém aqui está dizendo que não tem. Entenda, por favor. Nós estamos só tirando o preconceito dessa história. A gente sabe da importância de ter atividade física, de cuidar da nossa saúde, de não ficar muito acima do peso. Tudo isso a gente sabe. A questão não é essa. A questão é a gente não disfarçar gordofobia de preocupação com a saúde. Exatamente. Tá certo? Muito bem. Com certeza. É exatamente Perfeito. isso. Você vê como está a sua saúde,
Se começa a ter problemas, por exemplo, eu não gosto, mas faço exercícios físicos porque cheguei numa idade que eu preciso. Não é nada de impacto, faço pilates porque preciso, faço fortalecimento de músculo porque daqui a pouco eu entro na menopausa. Então eu preciso me preparar para envelhecer com saúde. Perfeito. E sempre fiz exames de sangue regularmente para ver se tinha algum problema. Porque, nossa, se precisar emagrecer por saúde, eu vou emagrecer. É completamente diferente. E não por estética. Exatamente, aquilo que eu te perguntei. Agora, se você não precisar, você tá ok com o seu peso? Eu tô super ok. Tá feliz? Tô feliz. Paula, e você? Zucca, por acaso alguém chega para uma pessoa magra na rua e fala: nossa, seus exames estão em dia? As pessoas param um fumante e falam: nossa, você vai morrer? As pessoas param quem tá enchendo a cara de cachaça no bar? Ninguém fala. Mas o gordo, ele é sempre o taxado de lento, de todas as coisas terríveis assim. Então, as pessoas precisam entender que cada gordo tá travando sim a sua batalha, está. Mas como você disse, perfeito, nós precisamos tirar o preconceito dessa situação, porque ninguém faz isso com as pessoas magras, mas fazem com os gordos. Eu sou uma pessoa super ativa, sempre me cuidei, inclusive fiz bariátrica recentemente. Você fez? Sim, faz 7 meses que eu fiz a cirurgia. Eu estava com problemas sérios de saúde. Quem me acompanha sabe, porque eu sempre fui uma blogueira muito aberta, sempre fui muito ativa, muito preto no branco, nunca romantizei a obesidade. O pessoal acompanhou os meus problemas de saúde e eu acabei optando pela bariátrica depois de passar por um tratamento clínico que não deu certo porque meu corpo já estava num ponto que ele não colaborava mais comigo. E assim, sempre é o que eu falo, mesmo que um dia eu venha a ser magra, fisicamente falando, são 35 anos da minha vida que eu passei vivendo todas essas situações de gordofobia, de tudo mais. Então, assim, a gente tem que se cuidar de dentro para fora, em primeiro lugar, cuidar da nossa cabeça. Eu sempre falo para as pessoas, se tiver oportunidade, façam terapia, entendam qual é a sua relação com a comida, né? Porque como a Adriana falou, é muito emocional. Muito. A gente come as emoções, a gente come a derrota, a gente come a vitória, né? Então, assim, eu queria muito que as pessoas que estão nos assistindo entendessem, presta atenção aí, gente, né, que o gordo não é gordo porque ele quer, gente. Vocês podem ter certeza disso. Ninguém é gordo de sem vergonha como as pessoas acham. Não é falta de vontade. O gordo não é assim porque, ai, vou comer feito um doido. Tem questões ou físicas ou emocionais muito sérias por trás disso, assim como a depressão hoje, por exemplo, é uma epidemia. As pessoas comem emoções. Menina, e muita gente, durante muitos anos, eu falo isso muito aqui, se tiver alguém com depressão na sua família, tem gente que chama de frescura. Nossa, é. É horrível Ainda isso. hoje. Outro tema susto excelente. com isso. É horrível isso. Então a gente tem que saber respeitar todo mundo e ajudar da melhor maneira possível. E ajudar, entenda, não é provocar. Às vezes a pessoa fica provocando a outra, achando, eu tô ajudando, eu tô fazendo isso para ajudar. Não é? Você está lá almoçando e aí o outro fala assim, nossa, vai comer tudo isso? Ou então você vai comer só isso? Que era o que eu ouvia muito antes de operar. Ah, é? Nossa, as pessoas falavam, nossa, mas você come tão pouquinho, você come tão devagar, como que você é gordo assim? Ó, sério. Guardem os comentários para vocês, né? Eu acho que o que a gente pode falar de bom, valoriza suas amigas, sejam elas gordas ou não. Poxa, você tá bonita hoje. Nossa, esse vestido caiu tão bem em você. Olha, seu cabelo tá brilhante. A gente precisa ser mais otimista, ser mais positivo, valorizar o melhor das pessoas. Eu acho que assim, tudo na vida tem o negativo e o positivo. Então olha e fala, putz, nossa, ficou legal o seu cabelo hoje, você tá bonito hoje, ou sua calça é legal. Se você não tem, ou se você não tiver nada para falar de positivo, fica quieto, fica quietinho, não fala nada. Né? Guarda pra você. Paula Bastos, blogueira, a Adriana Severini, psicóloga. Como é que a gente acha vocês em redes sociais, no blog? Convida a galera aí. O meu blog é www.grandesmulheres.com.br e no Insta, que é onde eu sou mais ativa, vocês me encontram na @ParisPaula. Paris Paula. O meu, eu tenho canal no YouTube, Adriana Severini, e o meu Insta também, Adriana Severini. Gente, eu adorei receber vocês. Que muito, bom. muito obrigado. Eu que agradeço, Foi muito legal. a oportunidade de falar sobre um tema tão importante. A gente Obrigada volta a esse tema. Meu compromisso espaço. com vocês, com todo mundo que está acompanhando a gente. Que bom, muito Beleza? obrigada pelo convite. Adorei. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. Super obrigada. Valeu. Vocês são demais. Obrigada. Amei. Bate-papo maravilhoso.